Você precisa escolher. Fala, meus queridos, saudação de paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças ao Eterno. Esses dias eu estava lembrando de uma história que me contaram sobre dois irmãos que se criaram com um pai alcoólatra dentro de casa. Chegava todos os dias, batia na mãe deles, batia neles. E o tempo se passou e ambos os dois cresceram. E um deles se tornou alcoólatra como o pai. O outro, porém, decidiu trilhar um caminho um pouco diferente. Eu não lembro ao certo se ele se tornou um advogado ou um médico da cidade, mas enfim, ele se tornou alguém de respeito na sua cidade. E quando ambos eram perguntados acerca do porquê eles eram quem eram, o alcoólatra dizia o seguinte, que ele se tornou alcoólatra porque essa foi a realidade que ele conheceu, esse foi o exemplo que ele teve dentro de casa e por isso ele apenas o reproduziu. Porém, quando a mesma pergunta era feita para o irmão dele, que se tornou um cidadão de respeito na sociedade e naquela cidade, ele dizia que justamente por ele ter tido esse exemplo dentro de casa, ele resolveu, decidiu, escolheu tomar um rumo diferente e tentar fazer as coisas diferentes daquilo que ele já conhecia. Perceba, ambos os dois se ancoram no mesmo exemplo, o mau exemplo do pai. Porém, cada um deles tomou um rumo totalmente diferente do outro. E aqui vai a reflexão, se ambos tiveram o mesmo exemplo, se ambos tiveram a mesma história de criação muito semelhante, porque um trilhou um caminho totalmente diferente do outro. Foi uma questão de escolha, de decisão, de escolher o que cada um quis fazer com a sua história, o que cada um quis fazer com o exemplo que teve dentro de casa. Porque você já deve ter ouvido que a vida é feita de escolhas. Independentemente do cenário no qual você está, independentemente da realidade que te cerca, sempre há a possibilidade de escolher. Por exemplo, você deve saber de pessoas que vivem nas comunidades, nos morros, onde o crime impera, mas que são pessoas de bem. Que são pessoas que todo dia estão lutando, estão trabalhando para ter uma vida melhor e uma vida digna. Porque apesar de elas estarem naquele contexto, elas escolheram não se deixar levar pelo contexto que as cerca. Você consegue entender? Porque sempre há a possibilidade de escolher. A vida é feita de escolhas. Dito isso, eu me lembro do exemplo e do texto bíblico de Mateus capítulo 27, do versículo 11 a seguir, se não me falha a memória, em que Jesus está sendo julgado e está perante Pilatos, e Pilatos faz o que pode para tentar livrar Jesus de alguma forma. Mais do que isso, a sua esposa vem e fala para ele que teve um sonho, que por causa daquele homem, Jesus, que estava sendo julgado, ela sofria muito. Então Pilatos tenta livrar Jesus de alguma forma, mas não consegue. Porque o povo, diz o texto, e aqui entenda, o povo não é o povo como um todo. O povo aqui é aqueles que representavam o povo. Porque o povo em si amava Jesus. O povo em si amava o Senhor. Então aqui o povo, quando diz que todo o povo gritou, crucifica, quando Pilatos perguntou, o que eu faço com esse? Não foi todo o povo literalmente, foi todos aqueles que representavam o povo. Então Pilatos tenta livrar Jesus de todo jeito, e ele dá uma alternativa ao povo. Coloca diante do povo uma possibilidade de escolha. Ele coloca diante deles Jesus,
e coloca diante deles Barrabás também, que era um criminoso conhecido. E o que o povo faz? Escolhe Barrabás. E Pilatos pergunta: mas o que vocês querem que eu faça com esse Jesus? Crucifica-o. Então todos esses representantes, de maneira uniforme, condenaram Jesus, mesmo tendo uma possibilidade de fazer uma escolha diferente. Eles decidiram de forma deliberada condenar um inocente. Diante disso, o próprio Pilatos fica, de certa forma, escandalizado e lava suas mãos dizendo: eu não vou levar a culpa do sangue inocente desse homem. E eles disseram o seguinte: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Eu não vou entrar no detalhe do sangue aqui, porque eu não quero me alongar muito nessa nossa conversa. Mas a questão é a seguinte: eles tiveram a oportunidade de talvez fazer justiça, condenando Barrabás, que, como eu disse, era um criminoso conhecido, e absolver a Jesus, que era inocente. Todas as acusações que ele tinha eram baseadas na inveja das lideranças religiosas daquele tempo. Da mesma forma, hoje, nós sempre temos a possibilidade de escolher a Jesus. Mas nós também sempre temos a possibilidade de escolher não a Barrabás, escolher a nós mesmos, de escolher as nossas próprias vontades, escolher os nossos próprios desejos. Cada dia a mais que o Senhor nos dá de vida na face da terra é uma oportunidade de escolha que o Senhor está nos dando. E a pergunta que fica é: quem nós vamos escolher? Vamos escolher a Jesus? Vamos escolher viver para Ele? Vamos escolher renunciar a nós mesmos? Vamos escolher nos entregar a Ele? Ou vamos escolher a nós mesmos? Vamos escolher as nossas próprias vontades? Vamos escolher os nossos próprios desejos? Esse vídeo não chegou até você em vão. Através desse vídeo, o Senhor está te dando uma oportunidade de fazer a escolha certa. E eu não quero aqui te assustar, mas nós sabemos que a vida é um sopro. E se você está aqui agora assistindo esse vídeo, utilize-se dessa vida que Deus te deu. Utilize-se dessa oportunidade que o Senhor está te dando. E escolha a Jesus. Negue-se a si mesmo. Abandone o pecado. Abandone as coisas deste mundo. E escolha Jesus. E então, você poderá dizer e cantar como canta Oséias de Paula: a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Tá bom, queridos? Essa foi a nossa conversa de hoje. Eu espero de verdade que ela tenha te abençoado de alguma forma. Obrigado a você que chegou até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto sempre, pelo Rei e pelo Reino.